João, capítulo 17, versículo 20, diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Pai amado, Te agradecemos pela palavra do Senhor, abrimos o nosso coração para receber de bom grado a palavra do Senhor, a verdade eterna que é a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor é viva e eficaz e mais poderosa do que qualquer espada, do que qualquer arma, Pai, porque a Tua palavra entra dentro de nós e muda, transforma todas as coisas de dentro para fora. A Tua palavra, Senhor, é grande, é gloriosa, e nós nos submetemos ao poder do Senhor. Fale ao nosso coração, Pai, nos dê sabedoria e entendimento nesta manhã, para que possamos crescer em amor, em intimidade e em alegria na presença do Senhor. Nós oramos, intercedemos por todos aqueles que também necessitam da nossa oração, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão num leito de dor, passando por uma grande dificuldade. Nós clamamos por Tua misericórdia sobre estas vidas agora, Pai. Estenda a Tua mão poderosa para fazer maravilhas e mostrar a grandeza do Teu poder em cada família, para que somente o Senhor seja glorificado, Pai. E nós Te damos glórias por tudo que o Senhor já fez na nossa vida hoje, desde o início deste culto. Cremos que o Senhor já está operando, já está curando, realizando maravilhas conforme a Tua vontade, Pai. Nós cremos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, sempre que eu li esse texto, e já falei sobre isso várias vezes na igreja e em estudos bíblicos, eu entendia Jesus orando para que nós alcançássemos a plena unidade e que toda a igreja pudesse caminhar em plena unidade uns com os outros. E sempre lutamos por isso, clamando por unidade na igreja, repreendendo toda contenda, todo mal, toda discórdia, porque essas coisas são demoníacas e separam famílias, dividem irmãos, impedem a obra de Deus. Todas essas coisas que trazem divisão, que trazem discórdia, contendas no nosso meio, são estratégias malignas para impedir o nosso avanço, o nosso progresso, o nosso crescimento. E muitas vezes lutamos por isso, batalhamos pela unidade para ser um, e realmente é o tema da oração de Jesus aqui, é a necessidade, é uma grande necessidade de todos nós, ter unidade, tanto na igreja como na família. Mas Deus me mostrou algo novo nesse texto, o Espírito Santo me revelou algo que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Ao ler este texto, o Senhor me mostrou algo interessante. Primeiro, tudo que Jesus orou e fez, já está consumado, já aconteceu. Tudo que Jesus fez
está feito. Jesus orou aqui dizendo: Pai, que eles sejam um, para que todos sejam um, ó Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Então Jesus orou, esta oração de João capítulo 17, é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus orou, pedindo: Pai, que eles sejam um, não apenas os meus discípulos aqui. No versículo 20 ele diz: minha oração não é apenas por eles, pelos 12, por aqueles que estavam ali pessoalmente com Jesus. Ele diz também: rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqui Jesus estava orando por nós, Jesus estava orando por mim, por você, que cremos em Jesus através da mensagem que foi pregada do Evangelho. Quem aqui crê em Jesus através da mensagem que você ouviu da palavra de Deus? Você crê em Jesus? Ele estava orando por você. E Jesus ora no versículo 21 dizendo: para que todos sejam um. Aí está o X da questão. O que Jesus já orou, o que Jesus já pediu, já está feito. Então nós somos um. Não há necessidade de ficarmos tentando ser um. Diga: nós já somos um. Só quem está vivo, quem já acordou, né? Porque hoje é horário de verão, o teu relógio foi adiantado 1 hora, você dormiu 1 horinha a menos, talvez o sono esteja batendo, mas quem já acordou, quem está vivo, quem ama de verdade o Senhor Jesus, diga assim comigo: já somos um em Cristo Jesus. Ele já orou para que sejamos um, e isso já está feito. A oração de Jesus não podia deixar de se cumprir, não pode deixar de se cumprir. Irmãos, quando o Espírito Santo me mostrou isso, eu comecei a meditar e pensar e dizer: Senhor, a tua oração, ela é respondida. A oração de Jesus não pode deixar de se cumprir, jamais. Então já somos um. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus pediu, já se cumpriu. Já somos um em Cristo Jesus. Porém, a unidade que Jesus fala aqui, ela depende de um fator que muitas pessoas estão negligenciando ou não conhecem. A unidade aqui que Jesus anuncia não é apenas uma luta de nós, uma luta da igreja, para que todos sejam um, olhando um para o outro e dizendo assim: eu vou lutar para ser um com esse irmão, eu vou lutar para ser um com essa irmã, eu vou lutar para ter unidade com a minha igreja, com a minha célula. Não, a essência desta unidade e o que nos torna um é estarmos unidos em Cristo Jesus. Olha a revelação da palavra de Deus. Quando eu e quando você nos tornamos um em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós somos um com Jesus Cristo. Eu sou um com Ele, eu passo a estar nele. Você está em Cristo e Ele está em você. Aí você se torna um em Cristo e por consequência nós nos tornamos um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo é um. E a essência da unidade é estarmos em Cristo. Observe a oração de Jesus: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Jesus fala aqui a respeito da trindade divina, da unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma unidade perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma unidade plena, uma unidade completa. E Jesus está dizendo que eles sejam um, ó Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles estejam em nós, disse Jesus no verso 21. Quando estamos em Deus, nós experimentamos a perfeita unidade. Versículo 22 também: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Assim como o Pai estava em Jesus, assim como Jesus está na presença do Pai, e os dois são um, Jesus está orando para que nós sejamos um como o Pai e como Ele. Eu neles, versículo 23, irmãos, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Eu, disse Jesus, eu neles e tu em mim, Senhor. Esta é a essência da unidade. É Jesus em nós, eu neles, disse Jesus. Você já ouviu alguma vez a expressão na Bíblia, ou já leu algum versículo que fala a respeito de estarmos em Cristo? Em Cristo é algo muito claro no Novo Testamento. É uma doutrina do Novo Testamento, principalmente ensinada pelo apóstolo Paulo, que nos fala de estarmos unidos a Cristo, vinculados a Cristo. Cristo habitando em nossos corações e nós vivendo em Cristo. Houve algo tão forte, um acontecimento tão grande no reino espiritual, quando Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, e ressuscitou, e nós nos entregamos a Ele. Há uma transformação tão grande, que aí nós deixamos de viver para nós, e somos colocados, e passamos a viver para Deus, em Cristo Jesus. A Bíblia fala muito a respeito de estarmos em Cristo. Eu quero ler Efésios capítulo 1, versículo 13, para que você entenda um pouco do que a Bíblia fala, do que é estar em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quem é que creu no Senhor Jesus, através do evangelho que os salvou? A Bíblia está dizendo claramente: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no evangelho de Cristo que os salvou, quando vocês creram de verdade, vocês foram selados em Cristo. Diga assim: eu estou selado em Cristo com o Espírito Santo. Olha só, selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Estamos selados e estamos em Cristo. O selo nos tempos bíblicos era sinal de garantia, de propriedade. Era a marca de uma propriedade de uma determinada pessoa. O que Deus está dizendo é que, a partir do momento em que cremos em Jesus e nos entregamos para Ele, crendo no evangelho, nós fomos selados, nós fomos marcados pelo Espírito Santo de Deus, com um selo de propriedade do Senhor, dizendo: este é meu, esta é minha propriedade, diz o Senhor. Esta pessoa está em Cristo, e Cristo está nele, Cristo está nela. É a oração de Jesus em João 17. Senhor, que eles sejam um, eu neles e tu em mim. Jesus orou para que Ele esteja em nós,
e nós estejamos nele, perfeitos em unidade nele. Então entenda esta realidade, eu e você estamos em Cristo, estamos nele, vivemos para ele, vivemos na presença dele. 1 de João, no capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, 1 de João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. 1 de João 2, versículos 5 e 6. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Olha o que a Bíblia diz: quando obedecemos a sua palavra, o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, e desta forma sabemos que estamos nele. Quando você tem o desejo de obedecer esta palavra, e de viver o amor de Deus, que a cada dia tem crescido em você, o amor a Deus, o amor pelos irmãos, o amor pelos perdidos, para ganhá-los para Jesus, este amor está sendo aperfeiçoado, está aumentando na tua vida a cada dia. Desta forma sabemos que estamos nele. Estamos nele. Não significa que para dizer que está nele, você já tem que estar 100% perfeito, mas num processo de aperfeiçoamento diariamente, num desejo constante de conhecer mais do Senhor, de obedecer a cada dia mais a palavra de Deus. Aquele que está nele tem uma sede diária e constante por estar na presença dele, por estar em intimidade com ele, por estar obedecendo a palavra dele, e o amor se aperfeiçoando, o amor dele vai aumentando em nós a cada dia. Estando nele, esta é a essência da unidade. Um texto muito conhecido de todos nós, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia também fala de estar em Cristo. 2 aos Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas do passado já ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo na nossa vida. Quem aqui está em Cristo, levante a sua mão e agradeça a Deus por isso. Glória a Deus. E nós poderíamos citar muitos outros textos, muitas outras promessas. Em Efésios, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, a Bíblia fala muitas vezes do que aconteceu comigo e com você, porque estamos em Cristo. A Bíblia diz que Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, irmãos, quem já acordou, dá um glória a Deus. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo a palavra? Tem momentos, irmãos, que parece que nós estamos falando com as paredes, com o telhado, parece que a atenção está dispersa. Às vezes a nossa mente começa a viajar na hora do culto, quando Deus quer nos mostrar algo glorioso da sua palavra.
Às vezes começamos a pensar o que vamos comer no almoço, ou o que vai acontecer amanhã. Esqueça tudo, nós estamos na presença do Deus que criou os céus e a terra. Nós estamos aqui adorando o nosso Criador, nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. É Jesus. Irmãos, ontem eu fui ministrar a palavra de Deus num velório. E enquanto eu estava pregando no velório, eu senti o Espírito Santo dirigindo e direcionando a falar sobre salvação e fazer um apelo. E eu comecei a falar de Jesus, falar da ressurreição e aprofundar nesse assunto por alguns minutos, porque o ofício fúnebre tem que ser o mais rápido, o mais objetivo possível. Mas Deus me conduziu a fazer um apelo, e no final daquela palavra eu perguntei quem queria entregar a vida para Jesus, recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador, entregando a vida para Ele. E naquele momento 5 pessoas que estavam lá entregaram a vida para Jesus, pediram oração particular dizendo: eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero ser salvo, eu quero a graça de Deus. Então nós precisamos, pode dar glórias ao Senhor, glória a Deus. Então nós precisamos estar abertos para aquilo que Deus vai fazer a qualquer momento. Se às vezes você se distrai, ou olha para o celular, ou para de prestar atenção naquele momento, pode ser um momento em que Deus ia liberar uma palavra de fé e despertar o teu espírito para algo tão grande, e aí você deixa passar aquilo, e aí Deus já falou, você não ouviu, e quem sabe quanto tempo depois você vai ouvir aquilo novamente. Então não se distraia, esteja aberto. Deus tem um propósito em tudo, Deus tem um plano em tudo. Às vezes você pensa assim: não era essa palavra que eu queria ouvir, não era esse assunto que eu queria escutar, eu queria um outro tema. Mas Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida, porque a palavra dele é útil em todas as áreas da nossa vida, e Deus quer nos transformar, Deus quer mudar a nossa história, Deus quer mudar tudo. Então a Bíblia diz que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Em Efésios também a Bíblia diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, acima de todo principado e potestade. Sabe por que você tem autoridade para pisar na cabeça do diabo? Sabe por que nós podemos pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, como Jesus prometeu? Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Cristo está à direita do Pai na glória, e a Bíblia diz que eu e você, os que cremos nele, estamos em Cristo nas regiões celestiais também. A tua posição de autoridade é uma autoridade ao lado de Jesus, porque você está nele e ele está em você. Será que isso é coisa pequena, irmãos? Ou será que Jesus estava brincando naquela oração, dizendo: Pai, que eu esteja neles, assim como tu estás em mim, que eles estejam em nós, Pai? Será que Jesus estava brincando de orar? Ou será que o que Jesus orou e fez é a plena verdade? Será que a oração de Jesus não foi atendida, e ele não está em nós, e nós não estamos nele? Absolutamente, a oração de Jesus sempre foi atendida, e nós estamos nele, e ele está em nós. Está feito. Não depende de mim e de você, depende dele.
A única atitude minha e tua é acreditar nessa palavra. A Bíblia está dizendo isso, eu creio. Jesus orou para que eu esteja nele e ele esteja em mim. Eu creio, eu estou nele, ele está em mim. E ponto final. É realidade. Estamos nele. Somos nova criatura nele. Em Cristo, nós somos abençoados, nós somos vencedores, nós somos totalmente fortalecidos. Estamos nele. Quero entrar num tema muito amplo, mas eu quero focar neste assunto de estar em Cristo. 1 aos Coríntios, no capítulo 6, eu quero encerrar lendo este versículo. 1 aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16 e 17. 1 aos Coríntios 6, 16 e 17. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, aqui tem um assunto para falar uma semana inteira. Primeiro, Paulo estava falando sobre impureza sexual, imoralidade sexual. E ele diz, quem se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Isso não é válido só para uma relação sexual com uma prostituta. Isto é válido para uma relação sexual com qualquer pessoa. Relação sexual que gera um laço de alma. Diga comigo, laço de alma. É comprovado cientificamente que em toda relação sexual há derramamento de sangue. Micropartículas de sangue são liberadas na relação sexual. O sangue está presente em todas as relações sexuais. E todas as relações sexuais geram envolvimento de alma. O que nós chamamos de laços de alma. E naquele momento em que há uma relação sexual, uma alma se liga à outra, e da mesma forma, as maldições de um começam a agir no outro. Os demônios que atuam em um começam a atuar no outro também. Quem se une a uma prostituta se faz uma só carne com ela. Os demônios que estavam atuando na prostituta vão atuar na vida da pessoa que teve relações com ela. Os demônios que estavam atuando na vida de um adúltero vão atuar na vida de quem deitou-se com o adúltero ou com a adúltera. Existe uma transferência de seres espirituais, de demônios, de maldições, de sentimentos. Por isso que a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo, quando fala deste assunto no verso 16, ele vai a uma referência lá em Gênesis, pois está escrito, os dois serão uma só carne. Quando Deus estabeleceu a união sexual no casamento, dizendo, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Primeiro há o deixar pai e mãe. Aí então a unidade no casamento, a relação sexual. E aí os dois se tornam uma só carne. E uma só carne aqui não é um só corpo. Não está falando fisicamente, porque o marido e a mulher, quando casam, eles não passam a ter o mesmo corpo. Uma só carne significa um só propósito, uma só mente, uma ligação de alma completa. E toda relação sexual
Por isso tem muitos homens, muitas mulheres, já agora casados, abençoados, na presença de Deus, servindo a Deus, sendo fiéis no casamento, ainda sendo atacados por demônios que foram lançados na sua vida por causa de relações sexuais lá do passado, que geraram laços de alma e transferência espiritual com pessoas que você se uniu lá atrás. Por isso é recomendado que toda pessoa renuncie e quebre todo laço de alma causado por relações sexuais do passado. Transferência de demônios é muito sério. E esse assunto aqui na Bíblia é tão pouco conhecido, que no verso 16 Paulo começa dizendo assim: vocês não sabem disso? Olha como começa o verso 16: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? É uma só alma com ela, é uma só carne com ela. Um corpo espiritual. Irmãos, isso é muito sério. Mas no verso 17, que é o assunto que estamos falando, a Bíblia diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha o poder de se unir ao Senhor. Aí você se torna um só espírito com Ele. A plena unidade é estar em Cristo. É dizer: Senhor, eu estou unido ao Senhor. Eu estou em Cristo e por isso eu sou um. Irmãos, quem está em Cristo, é um só Espírito com Ele, fala a mesma linguagem de todo mundo que está em Cristo. Nós não precisamos ficar lutando para que um irmão ame outro irmão, ou um irmão tenha comunhão com outro irmão, que todo mundo se ame aqui na igreja, porque não vai acontecer isso horizontalmente, de uns para com os outros, se primeiro não acontecer verticalmente. Eu estou em Cristo, eu estou tão unido a Ele, que eu sou um espírito com Ele, e eu falo a mesma linguagem dEle. Por isso eu amo tanto meu irmão, eu amo tanto minha irmã, porque ele também está em Cristo, ela também está em Cristo, ela também é uma só pessoa, um só espírito com Ele, e aí a unidade se completa horizontalmente, porque primeiro nós nos unimos ao Senhor e estamos em Cristo Jesus. O que é que nos torna um, irmãos? É porque nós temos a mesma personalidade, as mesmas ideias, as mesmas opiniões humanas? Não, nós encontramos na igreja tantas opiniões diferentes, tantos gostos diferentes. Mês passado, por exemplo, em setembro e comecinho desse mês, em setembro veio Tom Carfe cantar aqui na igreja, e de manhã até que ele foi bem moderado, mas à tarde, à noite, e o estilo do Tom Carfe é bem jovem, é bem animado. Quem estava aqui no dia do Tom Carfe? Aí à noite foi uma celebração, uma festa, e aí só via muitos envolvidos, é claro, muitos dançando ali, pulando na presença de Deus, e muitos assim, só observando. Ih, que bagunça, que barulheira, que coisa. Aí agora, no começo deste mês, esteve aqui conosco o pastor Rafael Lodos, da casa de oração do Kansas City, e o estilo dele é totalmente oposto ao do Tom Carfe. Ele nem se apresenta, ele nem fala paz seja convosco, é adoração, e um estilo bem suave, bem tranquilo. E também via muitos assim, só dizendo: ih, que chatice. E alguns chegaram à condição até de criticar. Para mim ninguém chegou a criticar, mas criticaram para outras pessoas e vieram me dizer. Eu não aceito alguém criticar, irmãos, porque é a obra de Deus.
Deus opera da maneira que Ele quer. Às vezes é na hora daquela dança, daquela festa, que Deus está liberando alegria e transformação em muitos corações. E às vezes é na hora daquela adoração tão íntima, daquele som às vezes tão tranquilo, que Deus está trazendo paz ao coração de muitos que estão atribulados. Jesus um dia pregou dizendo assim: esta geração são como meninos nas praças, que nós cantamos lamentações e eles não choram. Nós tocamos flauta com alegria e eles não dançam. Você já leu isso na Bíblia, em Mateus capítulo 12. Às vezes nós estamos como aquela geração de meninos nas praças, toca flauta para dançar, é um momento de festejar, está lá mortão, não festeja, não dança, só está olhando. Canta uma lamentação, que é um momento de quebrantamento, é um momento de chorar, não chora, está lá durão. Irmãos, é difícil agradar todo mundo, é difícil atender os gostos de todo mundo. Só que nós não temos que nos preocupar em agradar todo mundo, ou atingir, suprir o gosto de todo mundo. Nós temos que agradar a Deus, e acontece algo tremendo quando estamos ligados em Deus. Nós somos um espírito com Ele, e se eu estou ligado em Deus, e se eu sou um espírito com Ele, e você também, aí nós somos plenamente unidos em Cristo, porque nele nós somos um só coração, um só espírito, um só corpo. A plena unidade é quando eu estou plenamente cheio de Cristo na minha vida. Plenamente cheio de Cristo. Aí Deus falou comigo o seguinte: o que falta para a igreja não é oração por unidade, não é ficar falando sejam mais unidos e menos contenciosos, menos discordantes. O que está faltando é estarmos mais em Cristo. O que está faltando, irmãos, é as pessoas estarem mais ligadas nele, porque quem está nele é um só em Cristo Jesus. Fica de pé e creia que a oração de Jesus já foi atendida. Ele já orou e nós já podemos estar nessa plena unidade. A grande questão é: esteja em Cristo. Em Cristo. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus. Comece a adorar o Senhor. Grupo de louvor. Comece a orar e a falar com o Espírito Santo. Vai orando, vai dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor já orou por mim, Jesus, para que eu esteja em Ti e o Senhor esteja em mim. Eu te agradeço porque o Senhor está em mim. Se você sente a direção do Espírito Santo agora de rejeitar e cancelar todo laço de alma que você teve com pessoas no passado, através de relações sexuais no passado, vai rejeitando isso, vai orando. É só orar, é simples, é dizer: Senhor, eu cancelo todo laço de alma, todo embaraço, toda influência de demônios que atuaram na vida de outras pessoas e que estão atuando na minha vida, eu rejeito em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós estamos na presença do Senhor. E nesta manhã, ó Pai, nós oramos e nós buscamos a Tua face, Senhor, para que a vontade perfeita do Senhor se cumpra em nós. O Senhor já orou por mim, o Senhor já orou pela igreja, Jesus. O Senhor estava orando por nós, dizendo para que todos sejam um, ó Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Senhor, esta oração já está consumada, nós estamos em Ti, e o Senhor está em mim, Jesus.
nós estamos no Senhor, somos novas criaturas, somos abençoados na tua presença, Jesus Cristo. Estamos em ti e o Senhor está em nós. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é maravilhoso. E que a cada dia, Senhor, eu diminua e o Senhor cresça, que Ele cresça. A cada dia, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, o Senhor cresça em nossa vida, porque nós estamos na Tua presença. Nós somos um em Ti, Jesus. Qualquer homem, qualquer jovem que se envolveu sexualmente com alguém,
só Espírito com o Senhor, um só Espírito com o Senhor, um só Espírito com o Senhor Jesus. Aleluia. Estão quebrados todos os laços de alma, em nome de Jesus. Todos digam assim comigo: Senhor Jesus, eu rejeito, eu cancelo todo laço de alma gerado em minha vida através de relações sexuais no passado, fora do casamento. Estão quebrados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus orou para que Ele esteja em nós e nós estejamos nele. Isso acontece a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é algo tão poderoso. Parece que é simples, parece que é apenas dizer: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Mas no reino espiritual acontece algo tão tremendo. Irmãos, ontem naquele velório, pude perceber claramente como Deus age. No momento da morte de uma pessoa, de dor e luto para uma família, Deus estava salvando muitas vidas ali para a eternidade. Muitas pessoas estavam morrendo para o mundo e para o pecado e nascendo para Jesus naquele momento. Nascendo para Jesus. Jesus está neles e eles agora estão em Cristo. Se você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo nesta manhã, é a maior decisão que alguém pode tomar. Você pode fazer isso agora. Entregar tua vida para Jesus e dizer: Senhor, eu recebo esta oração do Senhor por mim em João 17. Eu quero que o Senhor esteja em mim, Jesus, e eu estarei em ti, Jesus Cristo. Ele está em você, você está nele, quando você entrega a sua vida para Jesus. Quando cantamos mais de Deus, menos de mim, você que quer tomar essa decisão nessa manhã, entregar a tua vida para Jesus, não é para o pastor, para Jesus, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Pode sair do seu lugar e vir orar aqui comigo. Você que quer entregar a tua vida para Jesus Cristo. Menos de mim.
nós passamos de criaturas para filhos de Deus. E a Bíblia diz que Ele passa a estar em nós. Cristo está em você, e você está em Cristo após essa decisão. É algo tremendo, e eu quero orar com vocês, e que isso se cumpra na tua vida, porque Jesus orou para isso acontecer. Primeiro, digam assim comigo, levante as suas mãos para Jesus e fale assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu te recebo como meu Salvador, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu reconheço que sou pecador e preciso da tua misericórdia. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero a salvação. Eu recebo agora a vida eterna em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Senhor meu Deus, agora eu quero apresentar estas vidas ao Senhor. Elas acabaram de orar, entregando a vida delas ao Senhor, pedindo o perdão e o dom gratuito do Senhor, que é a vida eterna, Jesus. Agora eu te peço, meu Deus, que a tua presença esteja neles, que o Senhor esteja neles, que eles estejam em ti, Jesus, e que essas vidas agora sejam salvas, perdoadas, estes nomes sejam escritos no livro da vida, e eles tenham a bênção da vida eterna, Jesus. Abençoa-os, que eles experimentem esta nova vida a partir de agora, porque agora eles estão em Cristo e são uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo, Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos, queridas, a decisão que você tomou é a decisão mais importante que alguém pode tomar, porque é uma decisão que muda a tua eternidade, vida eterna. Não importa se vivermos aqui nesse mundo 70, 80 anos, quando muito 100 anos, mas isso é tão pequeno perto do que Deus planejou para nós, que é a vida eterna. E essa vida eterna nós recebemos através da fé em Jesus. É a única condição. Por isso Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que crê em Jesus tem a vida eterna a partir de agora. Amém? Parabéns pela sua decisão. Eu quero que você olhe para a igreja e receba um aplauso com muito carinho de todos nós. Pessoal, com certeza, glória a Deus, muita glória a Deus, aleluia, que bem.